frio. Aqui no sul a gente se esquenta tomando chimarrão. Hello, minha gente, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre decoração para banheiros pequenos. Como a gente pode, através das escolhas dos elementos que a gente vai colocar na reforma desse espaço, trazer uma sensação de amplitude. Afinal de contas, o banheiro é uma área que a gente precisa dar uma devida importância, não é mesmo? É o espaço mais íntimo da nossa casa. É o espaço que a gente vai ficar ali para tomar um banho, relaxar, para fazer as nossas necessidades, para fazer as coisas que no dia a dia são extremamente íntimas. E nada melhor do que ter um espaço bem pensado para que a gente se sinta bem também neste local. Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela Morosini, eu sou arquiteta. Aqui nesse canal a gente fala sobre arquitetura e decoração. Então, se tu gosta desse tema, não deixa de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem conteúdo novo. Curte esse vídeo aqui se ele te ajudar de alguma forma, pra me ajudar a trazer mais conteúdos como esse por aqui. Número 1 é trazer para esse espaço cores claras e tentar ao máximo trazer uma continuidade visual. Por quê? Porque se a gente tem um espaço que é pequeno, a gente coloca uma cor escura, faz com que o espaço realmente pareça ser menor. A não ser que tu realmente goste muito de um estilo com cores escuras e não abra mão dessa estética, também não é assim, meu Deus, né? Se tu gosta desse espaço, inclusive, por exemplo, esse lavabo aqui era um lavabo pequeno e os clientes optaram por colocar todo ele no tom de preto. A gente trouxe um espelho e a iluminação que ajuda também a dar uma amplitude para o espaço e deixar esse espaço mais aconchegante, apesar de ser preto, mas era realmente para ser uma pegada mais industrial. Mas, em geral, se a gente colocar cores mais claras nesse banheiro, vai ajudar a trazer uma sensação de amplitude maior para o espaço. Número 2, obviamente não poderia faltar, que é o uso dos espelhos. O uso do espelho vai ajudar a aumentar a sensação de amplitude desse espaço, porque vai refletir tudo que está na frente dele. Então, saber usar a posição e o formato do espelho de maneira estratégica também pode ajudar a aumentar o espaço. Então, por exemplo, se a gente utiliza o espelho num formato mais orgânico, ele traz um charme para o espaço, deixa o espaço super charmoso, mas se a gente usa ele num formato mais horizontal, ocupando toda a parede, vai ajudar a dar essa sensação de amplitude e de continuidade para o espaço. Quanto maior for o espelho, maior vai ser a sensação de amplitude. Mas claro que vai depender muito do gosto, porque não necessariamente é uma regra que a gente tem que usar o formato do espelho em toda a parede para que aumente a sensação de amplitude. Tem várias formas de usar o espelho que já vai ajudar bastante na sensação do espaço ser maior, mas se tu tá na dúvida do posicionamento do espelho, eu te indicaria colocar ele num formato mais horizontal. Não precisa cobrir a parede toda. Tu pode deixar ele um espaço em cima e um espaço embaixo, trazendo uma iluminação para justamente dar destaque para essa horizontalidade que tu tá trazendo para esse elemento. O número 3 é sobre o formato dos móveis. Por exemplo, se tu não quer utilizar o espelho em toda a parte ali do armário aéreo, que já vai ajudar a dar essa sensação de amplitude, ao invés de tu deixar só portas fechadas, tu coloca também nichos, prateleiras, espaços abertos, não só fechado. Por quê? Porque quanto mais a gente traz volumes fechados para o espaço, mais a sensação dele ser pequeno. Então, se a gente puder, em algum detalhe, colocar um nicho, até no armário de baixo também dá para colocar um nicho na lateral, uma prateleira, ou daqui a pouco, se tu não tem tanta prioridade em ter espaço de armazenamento, ao invés de colocar só um armário fechado embaixo, coloca um armário com uma prateleira embaixo. Quanto mais profundidade a gente traz para o espaço, mais aumenta a sensação de leveza e do espaço ser maior. Mas se a tua prioridade é ter mais espaço de armazenamento, aí a gente não pode abrir mão disso, a gente vai ter que botar bastante armário. E aí no armário aéreo, de preferência, então coloca daí o espelho nas portas, que daí já vai trazer essa sensação de amplitude e bastante espaço de armazenamento. Por isso que eu sempre gosto de falar que não existe certo e errado. Existe aquilo que é a prioridade para ti e claro que tem algumas técnicas ali que vai ajudar a gente a trazer sensações diferentes para os espaços. Número 4 é colocar o nicho no box, aquele tão famoso nicho que a gente conhece. Por quê? Porque ao invés de tu colocar um elemento para dentro do box, por exemplo, uma prateleira ou aqueles suportes que a gente costuma colocar, a gente vai estar aumentando o espaço disponível para armazenar as coisas dentro do box, o que vai ajudar também se o teu banheiro é pequeno. Claro que isso aí tu vai ter que cuidar se as paredes do teu banheiro não são de bloco estrutural, porque se for, tu não tem como abrir o nicho. Caso seja de alvenaria, é bem possível fazer, só tem que também cuidar com a espessura da parede para não abrir demais.
O que tu pode fazer na dúvida é abrir só um pouquinho, não abrir na profundidade toda que tu vai precisar. E aí embaixo tu coloca uma prateleira de pedra que ela vai ajudar a trazer mais profundidade sem necessariamente toda essa profundidade ser rasgada na parede. Quando a gente está falando de espaços pequenos, qualquer centímetro faz diferença. Por exemplo, nesse projeto aqui, para fugir um pouco do óbvio daquele nicho horizontal, a gente colocou um nicho vertical, que também é possível. E nesse caso a gente trouxe esse nicho vertical também para combinar com a composição que a gente trouxe ali na parte do espelho. A gente colocou portas ali para armazenar as coisas, que daí são portas fechadas, com o espelho na frente. E ao lado, a gente colocou um nicho com prateleiras e iluminação, que nem eu falei para vocês. O nicho, ao mesmo tempo que ele dá essa sensação de profundidade no espaço, ele também ajuda a trazer movimento para a decoração. Esse outro projeto aqui, por exemplo, a gente também colocou um nicho na lateral só para dar um detalhe ali e colocar alguns objetos decorativos. Apesar de ser pequeno o nicho, ele já dá um toque de leveza para a composição no geral. E nesse caso, esse banheiro em específico, a gente nem mexeu nos revestimentos que ela já tinha no apartamento. A gente só compôs com a marcenaria e a iluminação, claro, dando destaque, trazendo essa horizontalidade. Tanto que a gente colocou a iluminação embaixo e em cima e já deu um charme nesse espaço, né? Já mudou completamente do que era antes desse banheiro. Já nesse outro aqui a gente colocou o nicho em toda a profundidade do box, lá nos fundos do box, para justamente conseguir ter mais espaço de armazenamento. E a escolha desses revestimentos aqui, a gente colocou esse revestimento mais decorativo com os tons de verde que combinavam com a marcenaria que a gente escolheu no restante dos armários, que também era um tom de verde. Em contraponto com isso, os outros revestimentos a gente escolheu o tom de branco, que traz essa sensação de amplitude. Número 5, a marcenaria e os armários suspensos. Aquele armário embaixo da bancada, o ideal é que ele não fique encostado no chão, porque quanto mais encostado o volume no chão, mais sensação dele ser pesado. Então, se a gente puder levantar ele uns 15, 20 centímetros do espaço, já vai ajudar a fazer a limpeza ali no chão, ao mesmo tempo que o MDF não vai ficar em contato com o piso por ser uma área molhada. Muito provavelmente em algum momento vai chegar a água ali ou a umidade mesmo do piso, pode danificar o MDF. Então, se a gente conseguir afastar uns 15 a 20 centímetros do chão, já traz essa sensação de leveza e também ajuda nessa questão da limpeza. Número 6, obviamente, não poderia faltar, porque vocês sabem que é a minha solução preferida de todas, que é trabalhar com uma boa iluminação. Quanto mais linear for a iluminação, mais aumenta essa sensação, da mesma forma como todos os outros elementos que eu falei. Quando a gente traz elementos verticais, aumenta a sensação de altura. Quando a gente traz elementos horizontais, linhas horizontais, demarcando a decoração com elementos horizontais, isso aumenta a largura do espaço. Então, trabalhar com a iluminação, por exemplo, na marcenaria, como eu falei, em cima e embaixo do armário, traz essa iluminação horizontal, dando essa percepção de continuidade no espaço, aumentando também ele. No forro ou no teto, se não for o box até o teto, que ele vai encostar lá no forro, tu pode levar o perfil de LED até lá dentro do box. Isso vai também trazer a sensação do espaço ser maior. Independente de levar a iluminação contínua até o box, o ideal é que pelo menos tenha algum ponto de luz dentro do box para ajudar a iluminar aquele espaço que é muitas vezes até mais usado do que o resto do banheiro, né? Então, muitas vezes a gente deixa de iluminar o box quando vai tomar banho, ele fica escura aquela região. Número 7 é a organização. Evitar deixar um monte de coisa espalhada em cima da bancada, espalhada pelo banheiro. Quanto mais limpo visualmente o espaço for, mais também aumenta a sensação dele ser maior. Então, por isso que quando a gente pensa num projeto, pensa nos espaços que a gente precisa para armazenamento, é mais fácil de no dia a dia a gente não ficar acumulando muita bagunça. O ideal é sempre a gente pensar o que a gente mais guarda no banheiro e na hora de criar a composição da marcenaria já ir pensando nisso. Olha, eu vou precisar guardar o secador, eu vou precisar guardar chapinha, eu vou precisar guardar shampoo. Para não ficar, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu uso muito no dia a dia, por exemplo, o secador. Eu uso muito secador e não foi pensado num espaço para guardar ele vai acabar ficando em cima da bancada o tempo todo e aquilo ali fica aquela bagunça diária que não tem fim. Então, ter espaço para cada coisa, pensar nisso vai ajudar a manter o espaço organizado e quanto mais organizado o espaço for, maior a sensação de amplitude. Outra coisa, nos espaços de nichos e prateleiras,
não é pra te atrolhar de coisa nesses espaços, né? Deixa ali, claro, as coisas que tu usa com mais frequência, porque acaba facilitando deixar nesses espaços que fica mais à mão do que ficar abrindo as portas. Então, escolhe pontualmente coisas que tu usa mais e o resto coloca ali alguns objetos decorativos para compor a decoração. Número 8, sobre a escolha da cuba. O ideal é que a gente escolha um tamanho de cuba proporcional ao banheiro. Se tu tem um banheiro minúsculo, não vai me botar uma cubona enorme ali, que vai aparecer mais do que qualquer elemento no teu banheiro, né? O ideal é colocar uma cuba embutida, se o teu banheiro for muito pequeno. Por quê? Porque ela vai ajudar a otimizar o espaço de bancada, porque se tu coloca aquela cuba de sobrepor, vai sobrar pouco espaço ao redor dela, né? Se ela é de embutir, acaba aproveitando mais o espaço da bancada no geral. Claro que, como eu sempre digo, não é uma regra, vai depender muito de como é o formato ali da tua bancada. Uma opção que a gente usa quando o banheiro é muito pequeno e do lado da porta mal tem espaço para a bancada chegar na largura que precisa até a porta, a gente inicia ela de um tamanho e faz um chanfro aumentando ela para dentro do banheiro para te poder entrar na porta sem bater na bancada. Isso é uma coisa que tem que cuidar bastante ali o planejamento para na hora de abrir a porta não ficar batendo a porta na bancada. Então, o ideal, como eu sempre digo, é contratar um profissional para fazer esse projeto. Além da solução de chanfro, pode utilizar a curva, que traz uma fluidez ainda maior para o espaço. Eu adoro essa solução, apesar de que muitas vezes a gente não usa a curva porque ela acaba aumentando um pouco o valor de investimento da mão de obra, por ser mais difícil de executar. Ou outra ideia é fazer realmente a bancada numa profundidade menor e colocar uma cuba de semi-encaixe, que é aquela cuba que ela vem para fora do móvel, assim. Também otimiza bastante a circulação. E por último, se não tiver outra solução, não tiver outro jeito, é fazer a cuba embutida na bancada, na pedra, né? Eu não gosto muito dessa solução se é um banheiro que tu vai usar todos os dias, porque a manutenção dela é um pouquinho mais chata do que os outros tipos de cuba. Mas se não tiver outra opção, é uma solução super válida também, só vai ter que ter esse cuidado aí na questão da manutenção. Número 9, a escolha dos revestimentos. Essa parte é bem importante. Se a ideia é, mais uma vez, trazer a sensação de largura, de repente valeria a pena a gente pensar em colocar aqueles revestimentos que são mais horizontais. 1,20 por 90, 1,20 por 60. Ele vai dar essa sensação do espaço ser mais amplo. Por quê? Porque se a gente usa essas peças maiores, elas vão ter o rejunte demarcando o tamanho da peça. Então, se for 1,20 por 60, usa deitado. Se for 90 por 90, 1,20 por 1,20, aí já fica um tamanho mais proporcional, que também não tem problema nenhum. Se for usar peças grandes, o ideal é usar a maior parte das paredes com o mesmo revestimento. Inclusive, eu costumo usar bastante o revestimento da parede e do piso, o mesmo revestimento. Claro que o ideal é não usar de jeito nenhum piso polido no piso. Eu não gosto nem de indicar nas paredes, né? Mas isso é muito particular, tem gente que gosta bastante do uso do polido. Por exemplo, nesse banheiro aqui desses clientes, a gente utilizou o piso polido na parede e no piso o mesmo revestimento, só que acetinado, que é aquela superfície que não é tão brilhosa e não escorrega, porque não se usa piso polido no piso em banheiro, porque é muito perigoso escorregar e causar um acidente. Além desses revestimentos de peças maiores, tem aqueles revestimentos de peças decorativas menorzinhas. Eu acho que esse tipo de revestimento, apesar de ter muitos rejuntes, pode ser que a limpeza no dia a dia não seja tão funcional, se for usar, por exemplo, dentro da área do box, é uma solução que fica muito bonito, né, na decoração. Fica um charme no espaço e muitas vezes é o próprio revestimento que traz o destaque ali da decoração. Então, dependendo, vale a pena também colocar. Não vejo nenhum problema em colocar esse tipo de revestimento. Número 10. O menos é mais. Quanto menos informações a gente coloca no espaço, mais dá aquela sensação de fluidez das coisas. Quanto mais a gente coloca elementos de formatos diferentes, em alinhamentos diferentes, muita coisa sem proporção, isso faz com que o nosso cérebro interprete o espaço com muitas informações e ele não consegue entender continuidade naquele espaço. Então, quanto mais a gente escolhe linhas que façam sentido, as coisas alinhadas, menos opções de cores. Por exemplo, a marcenaria coloca 2 cores no máximo de MDF.
para que elas se repitam no espaço. Escolhe uma paleta de cores que se repita em vários elementos no espaço. Por exemplo, eu vou colocar um revestimento mais neutro numa cor mais acinzentada. Então, escolhe os tons de MDF e o tom da bancada que combine com essa paleta mais acinzentada. Ou não, vou escolher tons que puxam mais pro bege. Então, escolhe as cores do MDF que puxam mais para essa paleta de tons quentes. Eu te dei aqui 10 soluções para que o teu espaço pareça ser maior. Mas é muito importante que tu coloque a tua personalidade, o teu gosto pessoal nesse espaço. Claro que alinhado às técnicas e também respeitando a ergonomia do espaço, que é quando a gente respeita as medidas para que as coisas sejam funcionais no dia a dia. O ideal é sempre contratar um profissional, inclusive se tu tiver interesse em me contratar, pode me mandar uma mensagem aqui ou me chamar no Instagram @daniela_morosini.arquiteta. Se tu chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações e curte esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, que eu tenho certeza que sim. Um beijo da Ark e até o próximo vídeo.